como devemos andar na tua presença, e por isso estamos aqui, Senhor, te agradecendo, Senhor, nesse momento, pelos teus servos, reunidos, tentando aprender cada vez mais de ti, Senhor. Obrigado, Senhor, vai abençoando aqueles que estão por vir, Senhor, aqueles que já estão aqui para ouvir da tua palavra, do teu ensinamento. Amado, seja conosco, livre de todo mal, toda enfermidade, e seja conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, é muito bom estudar essa carta, porque a carta está sempre focando em Jesus, né? Jesus está no centro de tudo. Faz um contraste entre como as coisas eram no passado e como as coisas são agora em Cristo Jesus. Vamos ler Hebreus 9. Deixa eu ver aqui. Abri minha Bíblia ainda. Vamos começar lendo a primeira parte do 1 ao 10. Boa noite. Boa noite, irmã. Boa noite, Deus. Boa noite, Deus. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão César. Boa Tudo noite. bem, Márcio? Tudo bom? Tudo bem, minha querida? Oi, minha querida, boa noite. Boa noite. Então, como você vai sair mais cedo, Esther, pode fazer essa leitura para a gente? Capítulo 9, do 1 ao 10. Sim, sim. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro, com incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobria o propiciário. Dessa coisa, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, com que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto no primeiro tabernáculo continua erguido. E isso uma parábola para a época presente, e segundo essa se oferecem tantos dons como sacrifício. Embora esse, no tocante à consciência, seja ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenança da carne, baseada somente em comida e bebida, e diversas abluções, imposta até o tempo oportuno de reforma. Obrigado. Então, não sei se vocês, acho que todos aqui já leram os livros de Êxodo, Levítico, Números, onde fala do tabernáculo. Você estava lendo, Esther, eu estava lembrando que uma vez, não sei quantos anos tem, 6 anos atrás, talvez, nos Estados Unidos, nós fomos a um local onde alguém montou algo como o tabernáculo, e nós fomos lá visitar, tipo um museu. Você podia pagar o ingresso e ver. E o tabernáculo era pequeno, menor do que nosso salão lá no tanque. E
composto de várias partes, né? Tinha aquela parte chamada aqui o lugar santo, onde os sacerdotes entravam, e mais para dentro ainda o Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, e aquele lugar apenas o sumo sacerdote entrava, e como diz aqui até aqui, que ele só entrava uma vez por ano, está no versículo 7, né? Somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano. E até para ele entrar, ele primeiro teve que oferecer um sacrifício por seus próprios pecados, para que ele pudesse entrar para oferecer um sacrifício para os pecados dos outros. Né? E aí, então, no versículo 8 diz, por quê? Porque ainda não havia diz aqui, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho. E esse caminho, nós sabemos quem é, né? Jesus disse, eu sou o caminho. Sim, verdade. Glória a Deus. É só ele que abre o caminho para Deus. E aqui temos uma referência na folha, em Mateus capítulo 27. Daisy, você poderia ler? Deixa eu marcar daqui em Hebreus capítulo 9. Lê para a gente, Daisy, Mateus 27, 50 e 51. Eu quero que os irmãos vão lembrar, até tem louvores que nós cantamos, que fala sobre esse detalhe. Quando Jesus estava pendurado na cruz, quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, o que aconteceu no templo em Jerusalém? Achou, Daisy? É 50, 51? É do capítulo 27. Capítulo 27. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram. Está em Mateus 27? Não, 27? Ah, não, desculpa. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Muito bom. Então, qual o significado? Né? Pelo menos dois detalhes. Um, que a cortina, o véu, se rasgou, mas se eu entrasse lá para rasgar o véu, eu iria pegar embaixo, né, para rasgar, que era muito alto. Uma coisa que vimos naquele tabernáculo era muito alto, o pé direito. Então, para o homem rasgar, seria de baixo para cima. Mas o que diz aí, Daisy? Rasgou-se de cima para baixo, né? Sinal de que foi um ato divino, né? É algo que Deus fez. Jesus bradou em alta voz, Jesus morreu, e com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus, aí a cortina abriu. Abriu. Amém. Amém. Isso. Eu acho que você estava preparado para esse amém hoje. Então, aí é nosso convite, né, Dileusa? Nós, né, pessoas com pecados, mas sendo resgatados por Jesus, temos acesso ao Pai. Algo que, naquela época, né, ao lugar santo, somente sacerdotes entravam, ou das outras tribos, uma pessoa normal não entrava ali. E no Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava. Ele só uma vez por ano, só depois de fazer o sacrifício. E nós? Nós, por meio de Cristo, podemos já entrar. Então, por isso que ele fala, né, o autor desta carta fala isso tudo para mostrar a diferença entre como era e como é.
quando nós fizemos nossa primeira aula falando sobre quem escreveu a carta, para quem escreveu a carta, isso também indica que quem está recebendo a carta provavelmente vem do judaísmo, né? Se ele fica sempre falando dessas coisas, é porque eles conheciam e talvez até estivessem dando valor para aquelas coisas, achando que aquelas coisas eram importantes ainda. Mas o autor está mostrando que aquilo tudo passou e para que algo, né, 1000 vezes, né, 1 milhão de vezes melhor pudesse acontecer. Então, vamos ler o restante aqui. Vou dividir em 2 partes. Deixa eu ver aqui. Então, vamos fazer 3 partes, então. César pode ler do 11 ao 14, depois o Ricardo do 15 ao 22 e a Márcia do 23 ao final. Versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Muito bom. Uma passagem maravilhosa, não é? Amém. Então, já começa no versículo 11, falando que Jesus, nosso sumo sacerdote, ele traz o quê? Benefício.
benefícios, esses benefícios vamos receber daqui a 100 anos. Não. Agora. Benefícios agora presentes, né? Jesus já trouxe, uma bênção já está aí. Em Cristo, temos tudo que nós precisamos, não é? Amém. Ele é a solução, ele é a resposta. Então, aqui diz que ele entrou. Acho que tem coisas aqui que fogem do nosso entendimento. Não consigo imaginar exatamente, mas num tabernáculo não feito por homens, né? Não desta criação, algo celestial. E que, então, nossa salvação, como diz no 12, não é por meio de sangue de animais, mas por seu próprio sangue. Jesus entrou no lugar santíssimo e também ele fez isto uma vez por todas, né? Comprando uma salvação eterna. Se você, eu não sei quem tem a folha, se conseguiu tirar a cópia, eu também só enviei no domingo, então de repente não deu. Mas ali na letra A do segundo ponto, diz que a oferta de Cristo na nova aliança é superior em 4 aspectos, que está aqui, estamos tirando tudo do versículo 11 e 12. E nós já falamos, né? Que Cristo está entrando num tabernáculo perfeito, que a oferta que Jesus fez foi seu próprio sangue, também ele fez, ou conseguiu, né? Uma redenção eterna, não é algo renovado ano após ano, que ele fez só uma vez. Tudo isso Jesus fez por nós. E esse contraste entre o que o sacerdote fazia, oferecendo o animal, né? O animal que, na realidade, o animal não quis ser morto, né? O animal também não tem pureza. Então, foi contra a vontade do animal, nem sei qual a palavra certa para usar, um bicho sem entendimento, né? Mas, por outro lado, nós temos Jesus, o Filho de Deus, um homem perfeito que oferece um sacrifício voluntário, né? É um contraste muito, muito grande. Eu gostaria de ler uma coisa nesse comentário que eu achei muito rico, que ele diz aqui: Cristo entrou pelo seu próprio sangue, isto é, em virtude de seu próprio sangue derramado, por ser Jesus mesmo a vítima. Assim ele pôde entrar no santuário celestial. Não é de admirar que pudesse ser admitido. Que contraste entre um animal morto involuntariamente, sem conhecimento prévio e sem capacidade de dar consentimento ou apreciar a razão da sua morte, e um homem santo, cheio de amor, que entregou sua vida deliberadamente, livre, devotadamente, animado por um espírito eterno de bondade. Acho que teria que ler 10 vezes para entender isso tudo, né? Mas aquele animal que não sabe nada, ou Jesus, que fez conscientemente, fez por amor, por bondade, compaixão. E realmente ficamos de boca aberta diante desse grande amor de Cristo. E certamente é nossa motivação para tudo nesta vida, né? Pensar em Cristo. Amém, irmão. Ter Cristo como nosso exemplo, ter Cristo como nossa meta. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem também um versículo para ler em 1 Pedro capítulo 3, 21. Edileuza, poderia ler? Posso.
21. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, 21. Porque no versículo... Vou ler um minutinho, Edileuza. Vou ler primeiro em Hebreus 9, 14, outra vez. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O que diz 1 Pedro 3, 21? E isso é representado pelo batismo, e agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Não. Nós também estamos entregando nossa vida a Deus. Aqui diz que Cristo vem para nos purificar dos pecados e também para nos levar a uma vida em serviço a Deus. Eu acho que existe uma coisa muito errada se nós pensamos que eu vou até Cristo para receber o perdão dos meus pecados, fui batizado, saí da água uma nova criatura e agora estou esperando para ser levado para o céu. Estou aqui sim, mas estou aqui para ter uma vida dedicada a Deus, uma vida entregue ao Senhor, para servir ao Senhor e crescer em Cristo dia a dia. E o arrependimento, Léo, posso fazer um comentário? Por favor. Justamente o andar dessa pessoa, né? A modo dela viver vai mostrar o arrependimento, se realmente ela teve, né? Porque Deus sabe, conhece no coração do pecador, né? O arrependimento. Mas nós vemos no andar do irmão ou da irmã o serviço, o trabalho, o andar, se realmente houve um arrependimento, se houve uma mudança, né? Porque arrependimento é mudança de direção, né? É não fazer mais aquilo que fazia, agora fazer como Deus quer. E esse arrependimento e essa mudança de vida também totalmente ligado à nossa gratidão a Cristo. Amém, irmão. É que quando vemos o que Cristo fez por nós, isso nos impulsiona, né? Como Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo está nos impulsionando nessa mudança de vida, olhando seu grande sacrifício por nós. Irmão Mário, boa noite. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. Boa noite, Márcia, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Outra coisa também interessante, Mário, nós estamos em Hebreus capítulo 9. Não sei se a sua Bíblia já está aberta. Já está. Já está aberta. Então, lê para a gente, Mário, nós já lemos o capítulo todo. Mas agora chegamos ao versículo 15. Você poderia ler Hebreus 9, versículo 15, por favor. Versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma só aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate das transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, o que é a primeira aliança? É a lei, né? A lei? Fala, Márcia. Eu ia falar isso mesmo. Desculpa. Não, tá certo. A lei de Moisés, né? Aquela lei que foi dada lá, a aliança que Deus fez com o povo por meio de Moisés. E lá havia essa lei para obedecer à lei, mas nós sabemos que quem guarda toda a lei? Ninguém. Ninguém, né? Tanto que eles ofereciam sacrifícios para perdoar os pecados. Mas acabamos de ver mais acima, né, que o sangue de bodes e touros não perdoa pecados, né? E então, se o sangue de bode não pode perdoar, e se ninguém obedece à lei,
totalmente, como é que iriam conseguir esta salvação? Em Cristo, né? Minutinho, eu vou ter que colocar a Em Cristo esperaram. Por isso que Cristo morreu pela terra, desde Adão até ele voltar. Por todos, até nós, vai resgatando. Tá bom. Então, eu não sei, certamente alguém me ensinou, alguém passou para mim que quase tudo que a gente sabe, né, aprendemos com alguém, mas eu vejo que a cruz de Cristo, né, vamos até colocar, foi no Gálgota, né? É um lugar alto, mas costuma dizer que o sangue de Cristo corre dos dois lados. Quer dizer, o sangue de Cristo corre para frente e nós estamos recebendo os benefícios desse sangue, mas até para, né, Davi ter a salvação, Moisés ter a salvação, Esther, o Ruth, o homem não ganha salvação por mérito. Por quê? Pessoas perfeitas não existem. Abraão foi salvo pela fé, mas aqui diz que visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas até sob a primeira aliança. E é claro que tem os maiores beneficiados somos nós, né, de Cristo para cá, que não estamos debaixo da lei, e sim da graça de Cristo. Sempre quando falamos sobre a nova aliança, para mim, acho que a passagem mais clara em toda a Bíblia é essa parte agora do versículo 16 e 17, é que Jesus, né, trouxe o Novo Testamento e que o Testamento só é válido no caso de uma morte. Eu sempre dou um exemplo quando falo dessa parte, que já faz muitos anos, Ricardo e Márcio, uma irmã da congregação de Ramos, naquela época, me chamou para ser testemunha de um testamento que a mãe dela estava fazendo. Eu fui ao cartório em Campinho e sentamos lá naquele dia e a mãe dela foi falando sobre os bens. Ela tinha uma casa em São João de Meriti, uma outra casa em Teresópolis, e foi colocando tudo lá. E, se não me engano, são 3 filhos, 2 irmãs e um irmão. E aí foi falando sobre como seriam as coisas, né? Mas que esse testamento que foi assinado, carimbado naquele dia, só iria passar a valer que dia? Quando morresse lá... A senhora. A senhora. E pelo que eu sei, ela ainda está viva, né? Isso já tem uns... Que bom. Que bom, né? Tem um bom tempo. Mas, então, nesse caso de Jesus, Jesus trouxe a nova aliança. Jesus trouxe o Novo Testamento. Então, fica muito claro na Bíblia, quando esse testamento, um vai encerrar e o outro vai iniciar. Que o Novo Testamento começa com a morte de Cristo. Né? Só a partir da morte do testador é que a nova aliança começa. Até quando eu estou dando esta aula, César deve lembrar que já assistiu muitas aulas minhas na escola da Bíblia. Eu costumo falar para o povo da turma, tem uma folha da sua Bíblia que está errada. Aí o povo olha assim, né? Eu falo que a folha que está errada, de uma certa forma, é essa. Que diz Novo Testamento. Por que eu digo que essa folha está errada? Porque ela vem antes de Mateus, e Mateus fala logo sobre o nascimento de Jesus. Então, essa folha está certa porque, sim, fala de Jesus para cá. Mas, de fato, o Novo Testamento só vai começar com a morte de Jesus, né? E não o nascimento de Jesus. Então, o próprio Jesus viveu na antiga aliança. Por isso que seus pais, quando ele morreu, fizeram um sacrifício. Quando Jesus?
Que bom que tem uma pessoa para me ajudar aqui. Jesus, quando nasceu, seus pais fizeram um sacrifício. Né? Jesus, quando nasceu, ele foi circuncidado. Né? Porque tudo isso foi na velha aliança. Que a nova aliança iria iniciar-se aqui, como diz em Hebreus capítulo 9, só com a morte de Jesus. Isso. Alguém tem um comentário, uma pergunta? Eu vejo nessa aula de Hebreus eu acabo falando muito. Eu quero abrir mais para vocês. E quando você está ensinando, né? Quando nós estamos ensinando, com pessoas que já têm um pouquinho de conhecimento da Bíblia, né? Que falam, mas Jesus veio para cumprir a lei. E aí as pessoas misturam o Novo Testamento com o Velho Testamento, né? Porque Jesus fala que eu vim para cumprir a lei, né? Sim. E realmente ele veio e cumpriu tudo a respeito do que foi falado dele, né? Que aí que a pessoa entende, tá. Ainda tem muita gente que ainda tem essa ideia de que ele não revogou a lei, né? Que ainda vive na lei, né? Muito bom. Então, aqui, então, no 19 ao 21, continua falando sobre aquelas coisas da lei. Também não entendo exatamente aqui no 22, que fala sobre as coisas que tinha, né, na Terra, são cópias das coisas celestiais. Mas uma coisa é certa, o superior é onde Deus está, né? Isso. Então, diz no 24, né? Cristo não entrou num santuário feito por homens, né? Mas ele está na glória, né? E também que o que Cristo fez, no 25, que nós já falamos, não para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santíssimo Lugar todos os anos, por causa de sangue de animais. E esse restante do capítulo, na minha Bíblia quase tudo está sublinhado, no 26 ao 28, vou ler agora. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora Jesus apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, quer dizer, na hora exata, né? Não que é o fim do mundo, que de lá para cá já são 2000 anos. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, também Cristo se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos, e ele há de voltar a segunda vez, não para tirar o pecado, mas trazer salvação aos que o aguardam. Amém. Então, aqui em 2 versículos finais, também temos 2 ou 3 doutrinas muito importantes que poderíamos falar bastante tempo. Uma doutrina sobre o juízo final, né? Até interessante como o autor joga o juízo final ali no meio só para uma ilustração. Mas isso é importante para nós, que nós estamos no Brasil, e alguns no Brasil falam de reencarnação, né? Aqueles que seguem Allan Kardec falam que, né, já tiveram muitas vidas, mas aqui no 27 fala claramente que nascemos uma vez, morremos uma vez, para depois sermos julgados por Deus. Ele diz que da mesma forma, como já vimos várias vezes nesse capítulo, Cristo fez um sacrifício único, né? E esse sacrifício, como já falamos hoje, para nos beneficiar, para perdoar os nossos pecados. E aí, então, outra doutrina muito importante para mim, não sei, acho que nós falamos um pouco sobre isso no estudo de Apocalipse, que diz que ele vai voltar a segunda vez. Mas essa segunda vez,
pelo que eu vejo na Bíblia, não é para assentar-se no trono de Israel e reinar na terra durante 1000 anos, né? Nada disso. Ele vai voltar para o fim dos tempos, né? Para a salvação do seu povo, para a salvação daqueles que o aguardam. Então, espero que você e eu fazemos parte desse grupo, aqueles que Amém. estão aguardando. Nós esperamos. Essa é a nossa esperança. Mais alguém? Um comentário? Vamos ver outro versículo. Sim. Eu já ouvi assim, que desde o início, né, a gente é salvo pela fé. Mesmo os primeiros, né, antes da lei, os que foram salvos estão no seio de Abraão para ressuscitar quando Jesus voltar? Essa parte é uma boa pergunta, Daisy. Não tinha pensado sobre isso, mas até poderia pensar que sim, né? Não sei se estou falando uma coisa errada, mas certamente a salvação é por meio de Cristo. E acreditamos, até não só acreditamos, acho que podemos afirmar que muitos no Antigo Testamento ganharam a salvação. E a salvação, até Paulo usa Abraão na carta aos Romanos para falar sobre a fé, né? Abraão foi um homem de fé, que Abraão foi salvo não pela lei, mas pela fé. Em Hebreus 11 também vai falar sobre muitos do passado que tiveram fé. Então, acredito que sim, Daisy. É uma boa pergunta, não tinha pensado sobre esse detalhe. Deixa eu ver. César pode ler no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, mais um versículo que fala sobre o que Jesus fez por nós. O 29? Independente da nossa parte. Pode ler, irmão. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Então, aqui no versículo 28 está dizendo que Jesus há de voltar uma segunda vez, que a primeira vinda de Jesus foi como o Cordeiro de Deus para nos resgatar de nossos pecados, porque ele derramou seu sangue para nos redimir. E a segunda vez virá para salvar aqueles que estão aguardando esta salvação. Vamos então para as perguntas aqui aplicando a palavra hoje. Se vocês puderem se abrir e falar um pouco. Número 1. Fala sobre tudo que Jesus fez por você para salvar você de seus pecados. Quem quer dar um testemunho? Eu sei que falar tudo não teríamos tempo, né? Mas falar alguma coisinha. Só em ele ter ido para aquela cruz no meu lugar. Eu ouvi hoje uma coisa interessante, só que eu não gravei tudo, né? A pessoa estava dizendo, eu também não sei se isso é fato, né? Porque eu gosto de, às vezes, estudar mais aquele assunto para poder ver se é fato. Ela estava dizendo que, naquela época, as cruzes eram feitas sob medida, né? Sob medida. Então, a cruz a qual Jesus foi crucificado ali, não foi feita para ele, né? A princípio, ela tinha sido feita para Barrabás, né? Só que o povo escolheu Jesus para morrer, e não Barrabás.
Então, ela era de um tamanho diferente do que era, como se fosse para mim, no caso, teria um tamanho, né? Para um irmão com grandão, um tamanho diferente, né? Maior. Então, assim, então, para Jesus, a cruz, ela era maior, porque Barrabás, segundo a pessoa, era de um corpo maior que Jesus. Então, a cruz era muito grande, né? Então, para pendurar ele, teve que esticar ele. Pode ter sido. Eu já escutei pregações falando que todos nós somos um tipo de Barrabás, né? Que a condenação deveria ser nossa, mas Jesus tomou nosso lugar. Então, nós ficamos livres e Jesus ocupou a nossa cruz. Ela terminou falando assim, então, a cruz não era para Jesus, a cruz era para a gente. Né? Ele tomou o lugar da gente. Isso. Essa parte, com certeza, está certa. Está certo, Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos ver se vocês falam mais. Como você pode mostrar sua gratidão a Cristo pelo sacrifício que Ele fez por você? Amando os meus irmãos. Fazendo aquilo que Ele pediu para que a gente faça, né? Ir, de pregar o Evangelho, né? Trabalhar para Ele, servir a Ele, que é para isso que nós estamos aqui, né? Tá? Servir a Ele, obedecer a Ele, como a irmã falou, né? Servir a Ele. Não estamos aqui para ficar brincando, né? Quem mais? Como podemos demonstrar nossa gratidão? Falando de Jesus, né? Falando de Jesus? Para as pessoas que não conhecem, né? Cuidando do irmão necessitado. Também. Edileuza, eu não escutei. Procurar ser mais parecido com Cristo, né? Eu vejo que gratidão me deixa uma pessoa mais alegre. Eu acho que muita gente fica se queixando, né? Falando das coisas erradas. Então, quando temos gratidão, não vamos ser assim, né? Vamos estar vendo as coisas certas, as coisas boas que recebemos. Acho que existe uma tendência, acho que no ser humano em geral, e talvez daquilo que o mundo nos ensina, de achar que sempre tem alguém nos devendo, né? Que estamos sendo injustiçados e temos que, então, reivindicar nossos direitos. Mas é o contrário, né? Temos mais do que merecemos, né? Às vezes as pessoas falam, às vezes as pessoas falam, mas nós temos que viver assim. Como você está? E alguém fala, melhor do que mereço. Nós é que ficamos devendo, né? Estamos sempre com esse pensamento, eu preciso dar mais de mim. Olha o que Cristo fez por mim. E isso vai nos deixar, acho que humildes e também alegres, né? E alegres, isso mesmo, irmão. Em Léo, eu tenho uma prima que, muito antes dessa pandemia, eu até comentei isso na reunião das mulheres, ela sempre, quando eu ligava para ela, perguntava como ela estava, ela dizia, estou ótima, respirando sem aparelho. Sempre ela me respondia assim, sempre. E hoje em dia, né? Hoje em dia faz sentido o que ela falava, né? Hoje em dia a gente tem que ser gratos ao Senhor o tempo todo por estar respirando sem aparelho, né? Quem já falou isso para mim foi nosso irmão Adjalvo. Já falou várias vezes. Número 3 aqui. Vivemos uma vez e seremos julgados por Deus um dia. Como isto modifica a sua vida? Deu para entender? Vivemos uma vez e seremos julgados por Deus lá na frente, um dia. Como isto modifica a sua vida?
Eu acho que a gente faz com que a gente viva com maior responsabilidade dos nossos atos, né? E temor a Deus, né? Porque a gente não sabe a hora que a gente vai, então nós temos, enquanto estamos aqui, temos que fazer o melhor para Ele, né? É sempre vigilante, né? Muito bom. Então, a última pergunta. Acho que sempre acabamos assim. Com quem você quer compartilhar a boa notícia de Jesus esta semana? Essa você não precisa... Sim, mas eu acho que todo mundo vai ser impossível, né? Então é bom a gente Todo pensar mundo que eu em alguém. puder. Mas também acho que é bom ter um alvo, né? Tem que Um pensar. alvo, verdade. Com Ou um todos monte à de minha alvo. volta. Mas é bom pensar nesses que estão quase sempre na nossa volta e tentar chegar a essa pessoa. Compartilhar mais no meu trabalho. Compartilhar mais no trabalho com aquele povo. Você me falou, né, Alves, são 60 pessoas naquela loja? Não, são, ao total, dá 200 e pouco. Né? É mesmo? Então, a loja é grande mesmo. 220 pessoas. Então, você nem deve conhecer todos muito bem, né? Conheço. Às vezes sai um, vem dois, aí a gente... É muita gente. Muita gente mesmo. Fora os clientes que a gente se dá, né? São mais de 500 por dia. E deve ter aquele cliente que volta sempre, né? Todo dia. Vai lá, porque eles têm um comércio deles também. Sim. Então, eles vão lá comprar esse produto para revender no comércio deles. São restaurantes, padaria, até mesmo mercado que eles têm. Outros para cesta básica. Entendeu? Compra muito produto para fazer cesta básica. Então, lá vem tudo isso. Então, o pessoal compram açougueiro, o pessoal de pizza. Quem está muito lá é o Petrônio. Petrônio. Hã? Petrônio. Petrônio está comigo sempre. Petrônio está sempre lá. Irmão maravilhoso. Aí é bom demais, né? Então, é o que eu digo, são mais de 500 pessoas, né? Se eu tivesse naquela maneira de fique em casa, eu tinha que ficar o ano todo em casa, porque também, graças a Deus, Deus guardou, porque Covid muita gente teve, né? Mas, graças a Deus, lá poucas pessoas pegaram. São umas 3 ou 4 pessoas. Isso é incrível. A gente usa máscara, usa álcool. E, graças a Deus, o governo nos guardando. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, paramos por aqui no estudo, mas se alguém tiver um pedido de oração, vamos orar. Eu quero, em especial, pedir que nós possamos pegar o que está aqui sobre Jesus e deixar ser sempre o foco da vida da gente, né? Que surgem problemas, surgem dificuldades, mas quando sabemos que Jesus está no controle, lembramos das bênçãos que Jesus nos dá, essas outras coisas ficam pequenas, não é verdade? Uma notícia, não sei se eu passei para os irmãos. Bom, domingo o Francisco estava no culto, ele pediu oração que ele estava com Covid, o Covid entra na família, mas graças a Deus na família do Francisco todos estão bem. Graças a Deus, que bom. Também é uma outra pessoa que pediu orações, eu falei com ela hoje, a nossa irmã Lena, e ela também está melhorando aos poucos. Deus está ajudando nossa irmã.
O meu pedido é pela união da congregação, da igreja, né? Que nós possamos crescer em amor, né? Para poder a gente estar sempre servindo a esse Deus maravilhoso, olhando sempre para Cristo, né? Esquecendo aí, ó, as coisas pequenas, né? Cristo é maior. Quem mais tem um pedido hoje? Irmão César leu meus pensamentos. Eu não. Então, leu o meu também. Eu acho que é o pensamento Antônio César. Fala, é o Mário. pensamento de todos já. Sim, Antônio sim. César também. Estamos sintonizados, né? Verdade. Está certo. Amém. Eu concordo. Então, vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai bendito, quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Lemos hoje, Senhor, sobre Jesus, o que Jesus fez por nós, como Jesus é nosso sumo sacerdote, como aquela cortina se rasgou, e como nós podemos estar na presença do Senhor agora mesmo, falando com o Senhor, em nossas casas, em nossos lares, com nossas bocas. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Que o Senhor continue, Senhor, nos protegendo. Aqui estamos, como nossa irmã falou, respirando sem aparelho. Estamos caminhando, trabalhando. O Alves falou sobre todos lá naquela loja. E vejamos, Senhor, embora muitas pessoas já apareceram, a maioria estamos aqui com vida, que possamos usar nossas vidas para servir ao Senhor, usar nossas vidas para falar das grandezas do Senhor, das suas maravilhas. Obrigado, Senhor, pela maneira que o Senhor atende nossas orações, continua abençoando o irmão Francisco e sua família, nossa irmã Lena, e como César pediu agora, Pai, pedimos que todo o seu povo possa ser um povo unido, onde o verdadeiro amor existe, onde nós estamos focados sempre no Senhor, em fazer a sua vontade e sermos um corpo só em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite para todos. Vou saindo, tá? Boa noite. Ela ficou até o final. Boa noite, Esther. Bom estudo. Pai, Deus abençoe. A paz de Cristo. Amém. Tchau. É isso aí. Tchau. Boa noite para todos. Vamos ver Boa os noite, irmãos. Obrigada, irmãos. Desejo uma boa noite para vocês. Aqui, Beijo na está Emily. vendo. Dá um beijo Tchau. na E Emily. minha irmã? Ah, sim. Tô Manda um sim. beijinho para Emily. Tá bom. Tchau. Fica com Deus. Abraço para Beijo, todos. tchau. Fiquem Dá um com abraço Deus na abençoe a família todos aí, na vocês. Marquinhos, Tchau. tá? Tá bom. Deus abençoe. Tá legal. Amém. Obrigado. Tchau, Marvio. Fica com Deus. Tchau, Tchau, você Alves. também. Daisy. Antônio, Léo. Léo, dá um beijo na minha Antônio irmãzinha, César e Léo. Connie, tá? Sim, ela estava aí, mas agora não sei para onde ela foi. Tá. Tchau. Tchau, Léo. Tchau. Tchau para todos. Antônio Deus César. Tchau, abençoe a todos. Boa Antônio. noite. Tchau, Marcos. Tchau. Fui. Desliga aí, Léo. Isso. Espera tu desligar. Agora, não, estou olhando para você, agora estou vendo mais de perto. Todo mundo foi embora, só ficou você. Eu quero agradecer, Márcio, pelo seu carinho, pelo seu incentivo. Essas coisas todas, né, do presbitério têm trazido um pouco de conflito, né, desarmonia, mas eu creio que o Senhor está no controle, como você bem disse, e Ele está no vamos controle. caminhando. Eu lembrei, Léo, eu não posso esquecer você e a Connie chorando nesse vídeo. Uhum. E eu peguei uma época, na época quando o Raul saiu, você estava sem